Olá, seja bem-vindo à nossa aula 5, onde nós estamos falando das alopecias não cicatriciais. E agora nós vamos estudar sobre a queda capilar difusa ou eflúvio telógeno, conhecido assim também. É também uma das quedas capilares aí mais conhecidas, mais vivenciadas na prática clínica. Tá? Então, o eflúvio telógeno ou perda capilar difusa é uma queda excessiva em toda a região do couro cabeludo, em resposta a uma causa específica. Então, como que acontece? Tem que ter uma causa e a partir dessa causa a gente tem a queda capilar mais expressiva e não localizada em uma determinada área do couro cabeludo, mas sim em toda a região do couro cabeludo. Tá? Essa queda, esse eflúvio, eflúvio telógeno, e aí por que chama eflúvio de queda e telógeno? Porque os fios, eles caem na fase telógena. Lembram da fase telógena, a última fase do nosso ciclo capilar, onde o fio vai se desprender do couro cabeludo, Então, a fase telógena, se nós recapitularmos aqui as nossas fases do ciclo capilar, basicamente nós temos as três mais principais, que são a fase anágena, onde a gente o fio de cabelo fica em crescimento, de 2 até 5, 6 anos ela pode durar. A fase seguida da fase catágena, que é uma fase de transição e dura aí semanas, e a fase telógena, que é a última fase do ciclo capilar clássico, vamos colocar assim, onde na fase telógena o fio leva aí aproximadamente 3 meses para se desprender do couro cabeludo, para cair. Então, quando a gente tem o eflúvio telógeno, nós vamos ter a queda de um fio que está na fase telógena. E aí ele está na fase telógena por ele estar normalmente, devido ao ciclo capilar que ele seguiu, ou então por ter sido induzido prematuramente, precocemente, para essa fase telógena. Então, ele estava lá na fase anágena e dependendo, de uma causa, de uma resposta a uma causa específica, ele foi aí levado precocemente para a fase telógena. E então, depois de 3 meses, ele vai, consequentemente, se desprender do couro cabeludo, tá? Não gera calvície, então quem sofre de eflúvio telógeno não vai ficar calvo, a não ser que o eflúvio telógeno esteja aí concomitante, com outra afecção no couro cabeludo. Por exemplo, acontece muito quem tem alopecia androgenética, que nós vamos estudar mais à frente, também pode ter episódios de eflúvio telógeno e aí isso agrava a condição da alopecia androgenética. Então, é uma queda que não gera calvície no paciente, porém, a proporção da perda capilar em resposta a determinadas situações apresenta-se maior do que a de recrescimento. Então, quando a gente fala do eflúvio telógeno, a gente vai ter aí um afinamento capilar. Então, a queixa do paciente, quando ele chega para a consulta, é assim: o meu cabelo está caindo muito, o meu cabelo está despencando, Está caindo demasiadamente, muito mais do que eu estou acostumada no dia a dia. E aí, quando nós vamos evoluindo na anamnese, a gente pode perceber, tentar, fazer uma anamnese bem detalhada ali para tentar, naquele momento, achar uma situação que tenha deflagrado o eflúvio. Tá? E aí a queixa principal do paciente olha, meu cabelo está caindo demasiadamente, ou então eu venho percebendo que o meu cabelo está afinando e caindo muito também, Então a gente tem essa queixa de afinamento com uma queda mais intensa a partir de um determinado momento, ou nas situações mais agudas, a gente vai ter a queixa de uma queda muito intensa. As causas pode ser por estresse físico ou emocional, por algum trauma ou um transtorno fisiológico. Nós vamos estudar cada uma delas. Assim, o cabelo somente vai voltar a crescer
quando a causa que provoca o eflúvio for corrigida. Então, portanto, fazer uma anamnese ali muito detalhada é crucial. Agora vamos lá, a causa da perda faz com que muitos fios anágenos passem prematuramente para as fases catágena seguida da telógena. E após a fase telógena, ou seja, lembra bem da janela de tempo, né? De 2 a 3 meses, o cabelo vai cair, o fio vai se desprender aí do couro cabeludo. A queda ela vai ter início, então, 2 a 3 meses após a causa. Então, se a gente estiver tratando, estiver à frente de um eflúvio telógeno agudo, a queda vai acontecer de 2 a 3 meses após o evento. Então, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, eu tive uma febre muito alta, né? Eu tive uma infecção com febre muito alta há 2 meses atrás. E aí, agora eu estou percebendo uma queda capilar mais intensa. Então, muito provavelmente, decorrente da infecção e da febre alta, 2 meses, 3 meses depois, eu vou ter aí uma queda capilar mais intensa, que é o eflúvio telógeno agudo. Então, a anamnese detalhada, ela vai te ajudar nesse momento de identificar o porquê. E por que é tão importante identificar o motivo, né, da causa, o início da causa da queda? Porque a gente vai, a partir de então, propor para o paciente um tratamento. E o que é esse tratamento? A gente pode regular a fase de queda ou então ajudar o paciente a identificar o motivo dessa queda. Dois fatores, vai deixar ele um pouco mais tranquilo, né, sabendo que o eflúvio vai passar, vai se resolver aí, ou então sabendo que até ele retirar essa causa, o cabelo vai permanecer aí numa queda intensa, ou seja, eu estou estudando para um concurso, para um vestibular, e aí apresenta uma queda intensa de uma maneira mais crônica, né? Vamos colocar aí de 2, 3 meses, ela pode se estender para 6, 12 meses. Na verdade, a gente vai estar ainda à frente de um eflúvio decorrente do estresse, do cansaço físico, emocional, da pressão e tudo mais, por conta daquele determinado fato. Cessou o fato, né? Passei no concurso, vamos colocar assim, o meu cabelo para de cair, então, depois que a gente retira o fator causal, tá? Então, eflúvio telógeno crônico aí, nesse caso que eu dei para você de exemplo, quando a gente retira ou trata o fator causal que está desencadeando essa queda capilar, eu vou ter melhora e regular também a queda capilar, né? E a taxa de crescimento do cabelo também. A quantidade da perda capilar vai depender da duração, da intensidade da causa e da suscetibilidade do indivíduo. Então, se for indivíduo mais predisposto, às vezes até predisposto a desenvolver outros tipos de alopecia, a gente vai ter aí uma gravidade um pouco maior do eflúvio, né? Então, por exemplo, como eu já mencionei anteriormente, se for um indivíduo que já tem propensão, predisposição a uma alopecia androgenética, o eflúvio pode ser uma causa, um gatilho, né, para desencadear e para agravar a questão da alopecia androgenética, por exemplo. O eflúvio telógeno temporário é uma condição temporária, né, corrigida espontaneamente quando ele é agudo, ou permanente até que a causa seja corrigida, quando ele é considerado crônico. Então, nos 2 exemplos que eu dei, agudo, por exemplo, se eu tenho uma infecção com uma febre, 2 a 3 meses depois, vou ter uma queda capilar intensa que vai se regularizar 2 a 3 meses, até 6 meses depois do evento, tá? E o crônico é quando eu tenho aí essa questão de queda capilar maior do que esse tempo de 6 meses, ela pode durar até 12 meses, enfim, um pouco mais até, e aí eu vou ter a resolução dessa queda quando eu tratar ou quando eu retirar o fator causal. Tá? Diagnóstico diferencial com a síndrome dos cabelos anágenos frouxos e a quebra capilar.
Então, a síndrome do cabelo anágeno frouxo, eu trouxe também um slide para você. E a quebra capilar, ela pode ser confundida com o eflúvio, por quê? Porque a gente tem também muitos fios, né? O paciente queixa-se e vê muitos fios pelo chão, enfim, quando vai pentear os cabelos, quando vai tomar banho, e aí ele se queixa disso. Mas se for um paciente que tem, por exemplo, aplicação de química no cabelo, como as progressivas aí, né? E ao fazer o exame, nós identificamos muitas pontas duplas, que é a tricorrex, pode-se verificar a quebra do cabelo estando aí mais intensa do que a própria queda. Então, não confundir a quebra capilar com a queda capilar. Quando eu for avaliar, eu vou ver vários pontos de tricorrex, né, de quebra da fibra capilar, diferente do eflúvio, quando eu vejo as alterações aí na tricoscopia do couro cabeludo. E aqui eu trouxe para você a síndrome dos cabelos anágenos frouxos, né? Então, nessa síndrome, a causa dela é desconhecida, os fios vão se soltar com muita facilidade do couro cabeludo e vão parecer aí quebrados ao exame, né? A hora que avaliar, vai parecer que tem um monte de fiozinho quebrado. Porém, quando a gente olha com o tricoscópio, principalmente nos fios que se soltam, nós identificamos o bulbo ali de um fio anágeno. Então, qual que é a diferença, né? Nas aulas passadas eu trouxe aí as diferenças de um bulbo anágeno, até numa imagem mesmo, né? De um bulbo anágeno e um bulbo telógeno. O anágeno, ele tem coloração e ele tem um formato específico. Já o telógeno, ele tem uma forma de cotonete, né? E o bulbo dele não tem coloração, não tem pigmentação. Então, essa é a diferença. O telógeno não vai ter pigmentação e vai ser um formato de cotonete. E o anágeno vai ser em formato de clava, né? Ou taco de golfe, que eles falam. E aí vai ter coloração também, porque ele era um fio que estava em crescimento. Então, ao avaliar esses fios, né, num couro cabeludo que tem uma queda intensa, é preciso olhar com o tricoscópio o bulbo capilar ali para identificar se o fio é anágeno ou se o fio é telógeno. Essa síndrome, ela comete mais predominantemente meninas loiras e adultos, e surge porque o cabelo não fica firme no folículo, né? Então a bainha radicular interna, ela não fixa o fio, né? A haste de capilar no folículo, então o fio acaba se soltando com muita facilidade. O tratamento, né, para a síndrome dos cabelos anágenos frouxos é a ingestão diária de suplemento de dióxido de silicone, pode ajudar, né? Fluoreto de cálcio também. Esses dois, eles são minerais importantes, então aí fazendo um papel de fortalecimento, nesse caso, do tecido conjuntivo. Então eu vou fortalecer o tecido conjuntivo para poder melhorar a adesão do fio ali no folículo. E também técnicas como, por exemplo, microagulhamento podem ajudar aí no tratamento e no manejo da síndrome dos cabelos anágenos frouxos. Tá? Então essa foi um parênteses, não é eflúvio telógeno. Quando a gente se depara com uma queda capilar intensa, principalmente se for meninas loiras, né, numa idade mais criança, a gente pode suspeitar aí dessa síndrome dos cabelos anágenos frouxos e investigar, avaliar muito bem a questão do bulbo capilar no fio que se solta com facilidade do couro cabeludo. O eflúvio telógeno, né? Então, voltando aí para o nosso tema mesmo da aula. Bom, só um parênteses aqui, na síndrome dos cabelos anágenos frouxos, não é tão frequente encontrar essa síndrome. Então, muito provavelmente, se eu vejo uma queda capilar intensa, eu estou à frente do nosso eflúvio telógeno, tá? Eventos que desencadeiam o eflúvio telógeno agudo. Então, aquele que vai acontecer com o paciente chegando para você e falando: meu cabelo está despencando. Ele chega desesperado, literalmente, para explicar para o seu paciente, trazer ele para a realidade, entrevistar ele ali no momento da anamnese até encontrar um fator desencadeante.
e com esse paciente desesperado do jeito que ele chega, é muito difícil. Então, assim, conversar com o paciente, colocar para ele que estamos, né, à frente de um eflúvio, que é uma queda que se resolve, que precisa ter paciência e tirar esse fator que ocorreu devido a esse fator agudo, né, ou então esse fator crônico, é muito difícil. O paciente, quando ele chega para você, quando ele está à frente de um eflúvio telógeno agudo, ele vai chegar desesperado, achando que ele vai ficar calvo, do tanto, né, da densidade de fio que se perde aí, dependendo do evento que ele teve. Então, doença febril aguda desencadeia eflúvio telógeno, infecções graves, cirurgias, e aí muita gente fala, é a anestesia da cirurgia que vai fazer o cabelo cair no pós-cirúrgico, né? E na verdade, pode ser alguns medicamentos que se toma aí dependendo da cirurgia que vai fazer, mas também o estresse pré e pós-cirúrgico está muito envolvido com essa questão da queda capilar ali relacionada à cirurgia em si. Então, na verdade, muita gente culpa única e exclusivamente a anestesia e não é bem por aí. Tem relação com os medicamentos que se toma no pós-operatório, né, muitas vezes, e tem muita relação também com o estresse pré e pós-cirúrgico, tá? Traumas também geram eflúvio telógeno, alterações hormonais do tipo pós-parto, então a gestante, né, no período gestacional, uma maior concentração de fios anágenos. Por quê? Porque os hormônios da gestação não deixam com que os fios entrem na fase telógena, e no pós-parto, quando o neném nasce, também há a retirada da placenta, que é o principal órgão produtor de hormônio durante a gestação. E quando a gente tira a placenta, o nível de hormônio que estava 1 vai e tem uma queda muito brusca, né? Então, muito provavelmente, muitas mamães aí têm uma queda capilar intensa 3 meses após o parto, que se une também ao estresse, né, por exemplo, desse momento, se foi uma cirurgia também, enfim, o estresse vivido ali pré e pós-parto, né? E também eventos como depressão pós-parto, por exemplo, que podem aí desencadear uma queda capilar um pouco mais intensa e mais duradoura do que os 3 meses pós-parto, tá? Alterações, então, hormonais pós-parto, a diminuição do estrogênio, disfunções da tireoide, então, hipo e hipertiroidismo também podem levar à queda capilar. Descontinuação de medicações contendo estrogênio, por exemplo, os anticoncepcionais. Dietas restritivas e alterações no peso. Então, dietas restritivas, a gente tem aí a baixa ingestão de muitos nutrientes. Então, isso vai prejudicar o ciclo capilar, pode levar a um eflúvio, né? Baixa ingestão de proteínas também. Então, aí a gente vê o quanto a alimentação está intrínseca, né, intimamente ligada ao nosso ciclo capilar. Ingestão de metais pesados. Então, por exemplo, se eu como muito peixe e eu não sei a origem desse peixe, se peixe está contaminado com mercúrio, por exemplo, eu vou ter um eflúvio telógeno devido à ingestão alta da concentração alta de mercúrio no meu organismo, né? Deficiência de ferro também, uso de medicamentos do tipo beta-bloqueadores, retinoides. O Roacutan é um medicamento que pode causar eflúvio telógeno, né? Muito conhecido aí no meio da estética para tratamento de acne, né? Anticoagulantes, esses outros também que eu trouxe para você, eles podem causar eflúvio telógeno e a imunização. Então, a gente pode ter eflúvio telógeno, inclusive, decorrente de vacinas, por exemplo, tá? Agora, nós vamos avaliar e estudar um pouquinho cada uma dessas principais causas do eflúvio telógeno agudo. Então, considerações sobre essas causas, sobre o uso de medicamentos aqui. É difícil saber se a causa da queda é pelo uso do medicamento ou pelo motivo que a pessoa está usando esse medicamento.
Então é difícil você distinguir aí, qual é o medicamento que está usando? É tal medicamento, mas está usando esse medicamento por quê? Porque tem hipotiroidismo, por exemplo. Então, na verdade, a causa vai ser o hipotiroidismo e não o uso de Synthroid, né? Que é um dos medicamentos aí que a gente tem para tratamento do hipotiroidismo. Na maior parte dos casos, o cabelo ele vai se recuperar normalmente quando o organismo se adequa ao uso daquele medicamento, caso seja um medicamento de uso contínuo. Então, eu vou ter um eflúvio, né? Vou ter o episódio do eflúvio junto com a medicação aí, enfim, ou com a doença, né, que está acontecendo. E depois, quando eu regularizo também a queda capilar. Ou outras vezes a queda somente vai cessar quando eu parar de usar o determinado medicamento, tá? Então, mas aí eu já dou um alerta para você que está aqui comigo no curso. Parar de usar medicamento, né? O medicamento a gente nunca vai falar para o nosso paciente, olha, é esse medicamento que está causando a sua queda capilar única e exclusivamente, né? Então vamos parar de tomar esse medicamento. Não, a gente não tem atribuição para fazer isso, para trocar medicamentos, né? Quem prescreve o medicamento é a única pessoa que pode trocar, alterar, mudar. Então, profissional médico, né? Voltando aqui, sempre ressaltando no nosso curso como um todo, o multiprofissionalismo. Então, de repente, vale a pena consultar o médico também daquele seu paciente, falar, olha, esse medicamento, eu pesquisei sobre ele, pode causar eflúvio telógeno e a minha paciente está muito desesperada, né? Ou então fazer uma cartinha mesmo, sugerindo ao médico, falando para o médico, né? Se tem alguma outra opção, falando que você vai fazer algum tratamento, que você tem algumas sugestões de tratamentos para o eflúvio daquela paciente e que você está ali mostrando-se disposta a trabalhar em conjunto, né? Então, sempre em conjunto, no multiprofissionalismo aí que a terapia capilar e a tricologia exigem, tá? Medicamento, só o médico que pode alterar, tirar, falar para parar de usar ou mudar e colocar, sugerir aí outros medicamentos, tá? Gente, quando não é profissional não médico, nós não mexemos com essa parte. Bom, anticoncepcionais, a interrupção ou a troca do uso da pílula, né? Ou até a própria pílula do dia seguinte também pode desencadear um eflúvio devido às alterações no nível de estrógeno. Medicamentos que causam frequentemente o eflúvio são, e aí aqui eu trouxe algumas das principais classes, inclusive com nomes comuns para você, durante a anamnese, já olhar ali se o seu paciente toma algum desses medicamentos, muito provavelmente está contribuindo aí com o eflúvio também. Mas vamos lembrar, são várias causas, né? São vários gatilhos aí, olha só, para a gente desencadear um eflúvio agudo. Então eu posso ter, por exemplo, o meu paciente tomando aí um anticoagulante, vamos pegar como exemplo, e tendo uma cirurgia, né? Então ele faz uso de anticoagulante e ele foi submetido a uma cirurgia recentemente. Então eu vou ter o eflúvio tanto pelo anticoagulante quanto pela cirurgia, ou só pela cirurgia e não pelo anticoagulante que ele já toma há muito tempo. Então essa temporalidade no eflúvio telógeno ela tem que ser mais investigada, né, bem estabelecida, para a gente poder aí encontrar a possível causa da queda. Bom, anticolesterolêmicos, anticoagulantes, antimitóticos, antiulcerativos, beta-bloqueadores, anticoncepcionais orais, psicotrópicos, retinoides e outros medicamentos que eu trouxe aqui para você, essas classes podem levar ao eflúvio. Medicamento somente pode ser alterado, novamente lembrando a você, pelo profissional prescritor, que é o médico. O cabelo, na verdade, eu coloquei aqui em destaque, ele vai ser sensível aos desequilíbrios do organismo, não só pelo uso de medicamento, mas qualquer variação hormonal,
qualquer, enfim, relação do meu organismo com o meio que eu vivo, que aí entra o estresse, né? E outros N fatores, o cabelo ele é muito sensível a esses desequilíbrios, né? E o evento que desencadeia o eflúvio numa determinada pessoa pode não desencadear em outra pessoa. Tem uma pessoa que passou aí o pós-parto sem ter queda capilar, ok, né? Sem ter eflúvio telógeno. Mas tem mulheres que passam o pós-parto com um eflúvio telógeno agudo intenso, né? Inclusive. O eflúvio ele vai ser uma condição temporária, então ele pode durar mais de 3 meses, no caso de ter eventos aí associados, como eu acabei de dar o exemplo para você. Outros fatores desencadeantes, né? Então, são as alterações ou as variações ou as pequenas variações hormonais. Então, carência de minerais, anemia e desequilíbrios hormonais geram também eflúvio telógeno. Então, eu vou agora estudar e relembrar aqui com você algumas glândulas endócrinas responsáveis pela produção hormonal no nosso organismo e que o desbalanço dessa produção ou a pequena variação nessa produção hormonal pode levar aí a um eflúvio telógeno. O que são glândulas endócrinas? Vamos relembrar, são as glândulas responsáveis pela produção hormonal, por regular o funcionamento de todo o nosso organismo. São elas a glândula pineal, pituitária, tireoide, paratireoide, o timo, suprarrenais, pâncreas, gônadas, né? E gônadas aí é distinto. Nos homens, o testículo, nas mulheres, os ovários. Os desequilíbrios hormonais, mesmo que não vistos em exames laboratoriais, podem afetar o ciclo capilar. E aí eu dou um alerta para você. Não adianta você olhar ali nos exames do seu paciente que veio com eflúvio telógeno, olhando todas as variações hormonais que ele podia ter, você talvez não vai encontrar. Por quê? Muitas das vezes, no próprio valor de referência, né? Então, o exame laboratorial, ele traz lá o valor de referência superior, o limite superior e o limite inferior. Então, o intervalo, né? A dosagem do meu paciente que está compreendida entre os valores de referência, ela é considerada normal. Entretanto, dentro desses valores de referência, a gente ainda pode ter pequenas oscilações. E em um indivíduo que é predisposto ou então que tem algumas outras características genéticas, né, para queda capilar, enfim, vai sofrer ou vai desencadear um eflúvio telógeno, possivelmente nesse meu paciente, devido a essas pequenas variações, oscilações hormonais, mesmo estando dentro dos limites de referência. Então, muitas das vezes, você vai pegar o exame do seu paciente e vai estar lá um valor de referência de dosagem de hormônios da tireoide. Normal? Só que, muito provavelmente, esse paciente, vamos supor, está aí numa situação de estresse. Essa situação de estresse vai mexer com os hormônios das suprarrenais, por exemplo. E essa variação hormonal das suprarrenais vai também interferir na produção dos hormônios da tireoide, né? Como um todo no organismo, vai mexer no metabolismo no geral, e isso pode desencadear um eflúvio. Mas quando você vai lá olhar a dosagem, ela tá normal, tá dentro do valor de referência. Então, muito cuidado ao avaliar os exames laboratoriais e tentar encontrar no exame laboratorial a causa para o eflúvio. Muitas das vezes ela não vai estar lá tão nítida assim. Então, a gente tem que fazer uma referência e lembrar que quando a gente fala em tricologia, em terapia capilar, nós temos uma ação multifatorial. Então, o folículo capilar, ele vai sofrer ação de muitos fatores, né? E são esses muitos fatores que vão influenciar no ciclo capilar, levando a um eflúvio, levando, enfim, a condições de queda capilar, tais quais a gente pode ter aí alopecias não cicatriciais e cicatriciais.
tá? Então a gente tem que lembrar sempre desses multifatores, né? Dessa condição multifatorial e também dessas pequenas alterações que às vezes elas não estão tão expressas nos exames, mas que elas podem acontecer sem nem a gente conseguir detectar. Vou falar agora um pouco sobre cada uma das principais glândulas aí, né, que podem interferir no funcionamento aí do ciclo capilar, na nossa dinâmica do ciclo capilar. A glândula pituitária, ela tem como função a produção de hormônios que vão regular o funcionamento de outras glândulas, né? A hipófise, na verdade, a glândula pituitária, né? Como regula a tireoide, regula as gônadas, regula o córtex da adrenal. E os principais hormônios que a glândula pituitária produz são os hormônios do crescimento, que vai agir nos ossos, tecidos moles e vai afetar o metabolismo de proteínas. Lembra? Proteína. O que é proteína? Queratina, né? Queratina é uma das proteínas do cabelo. Então, se eu tenho a produção de um hormônio por uma glândula que afeta o metabolismo da proteína, muito possivelmente aí um desbalanço hormonal no hormônio do crescimento pode levar a uma quebra capilar, por exemplo, né? Então a gente tem que sempre fazer algumas associações assim. Hormônio adrenocorticotrófico, que vai regular a produção dos hormônios do córtex da adrenal, sendo um deles a cortisona, relacionado com o quê? O nosso famoso estresse, né? Então, uma produção exagerada em hormônios adenocorticotróficos vai agir no córtex da suprarrenal. E aí, nesse córtex da glândula suprarrenal, nós vamos ter uma produção exacerbada de cortisol, cortisona, né? Relacionado que vai aumentar a resposta ao estresse. A resposta ao estresse também desencadeia o quê? Uma queda capilar mais intensa. Hormônio estimulador de melanócitos, que vai influenciar a produção de pigmentos na pele, como nos cabelos. Então, os melanócitos presentes na matriz ali, próximos à papila do bulbo capilar, também são influenciados, né, por esse hormônio. Não só os melanócitos presentes na pele, mas também os melanócitos presentes no bulbo capilar. O hormônio estimulador da tireoide, que vai agir na tireoide controlando o funcionamento total dessa glândula. E as gonadotropinas, que vão influenciar o funcionamento das glândulas sexuais, os ovários e os testículos. A tireoide, então, né, a glândula responsável pela produção da T3 e do T4, tiroxina, T4, e triiodotironina, que é o T3. Ambos vão conter aí iodo e vão ser produzidos a partir do aminoácido tirosina. O hipotireoidismo, né? Aliás, os hormônios da tireoide, eles são responsáveis aí pelo metabolismo do nosso organismo, né? Principal função dos hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo é a baixa atividade da tireoide. Pode gerar eflúvio telógeno, além de unhas quebradiças, pele muito seca, letargia, né, que é uma lentidão, ganho de peso e a parte externa das sobrancelhas no hipotireoidismo pode ser perdida, tá? Então essa partezinha externa. Então olha só, não confunda, né, a condição de hipotireoidismo com a alopecia fibrosante frontal, lembra dela? Que a gente também tem alteração aqui no finalzinho das sobrancelhas, tá? Então são condições totalmente distintas. O hipotireoidismo vai gerar ali um eflúvio telógeno por conta da variação hormonal. Já a alopecia fibrosante frontal, eu vou ter alteração na linha frontal do couro cabeludo, né? Da implantação aqui da linha frontal e alteração nas sobrancelhas. Fibrosante frontal é uma alopecia cicatricial, não há recuperação dos fios. Eflúvio telógeno, sim, há renascimento, recrescimento dos fios, tá? Hipertireoidismo é a condição contrária do hipo,
No hipo, eu tenho a falta, hipo, baixa, né? Baixa atividade. No hipertireoidismo, eu tenho a superprodução dos hormônios da tireoide, que pode levar ao eflúvio telógeno também, além de outras condições como pele oleosa, perda de peso, aumento do apetite, hiperatividade, suor excessivo, taquicardia e uma sensação de calor, enfim. Trouxe aqui algumas alterações relacionadas ao hipertireoidismo também. A glândula paratireoide, ela já é responsável por regular o metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, junto, né, atrás, na verdade, da glândula tireoide, a gente encontra a paratireoide. E uma baixa produção dos hormônios paratireoidianos podem levar ao eflúvio telógeno, ao excesso de pigmentação na pele e a espasmos musculares. Por quê? Porque cálcio e fósforo estão aí relacionados também com todas essas condições de pigmentação, de contração muscular e de metabolismo do nosso corpo também. As glândulas suprarrenais, então na região da medula, a glândula suprarrenal, né, antes da gente poder entrar e mais aprofundar na glândula suprarrenal, ela é dividida em duas regiões, ela tem a medula e ela tem o córtex. Cada uma dessas regiões é responsável por uma produção hormonal, né? Então vamos avaliar agora, vamos estudar o córtex e a medula. Então, ó, na medula vai produzir o que? Adrenalina, que é também conhecida como epinefrina, e noradrenalina ou norepinefrina, que estão relacionadas à resposta ao estresse. Então, na medula eu tenho a produção de hormônios relacionados à resposta ao estresse. E na região do córtex, né, que é a parte mais externa, tem a produção de diversos hormônios, como os glicocorticoides, que estão relacionados a respostas para combater o estresse e pequenas quantidades ainda de andrógenos, principalmente nas mulheres. Bom, eu tenho então na mesma glândula, olha que interessante, na mesma glândula, né? Então na glândula suprarrenal eu tenho uma região que é responsável por produzir hormônios que estão ligados ao desenvolvimento, ao desencadeamento do estresse no nosso organismo, e eu tenho também a produção de hormônios que vão regular essa resposta ao estresse, então que vão aí baixar a questão do estresse orgânico, né, no organismo como um todo. Se eu tenho um tumor na suprarrenal, pode levar, por exemplo, a um aumento na produção dos glicocorticoides, que é conhecido como síndrome de Cushing, gerando eflúvio telógeno, aumento de peso, acúmulo de gorduras, pelos faciais em excesso e aumento na oleosidade. Então, a síndrome de Cushing, ela é relacionada com uma superprodução, um aumento na produção dos hormônios do córtex da adrenal, tá? Por outro lado, uma subatividade das suprarrenais, ela desencadeia a doença de Addison, que pode levar a fadiga, perda de peso, anemia e eflúvio telógeno. Então, se algo gera anemia, também pode gerar, muito provavelmente, eflúvio telógeno, tá? A gente vai estudar a anemia também nos próximos slides. Tanto a doença de Addison quanto a síndrome de Cushing, elas são tratáveis, né? Então, assim que eu trato, enfim, melhora aí a causa do eflúvio, tá? Nas mulheres também, né, geneticamente predispostas, se eu tenho um aumento de produção de andrógenos, de hormônios andrógenos pelo córtex da suprarrenal, eu posso ter aí também desencadear um afinamento nos fios, né, nos cabelos, na região frontal e superior, e a produção de pelos faciais em excesso, além de oleosidade excessiva e acne, né, que são característicos aí dos hormônios andrógenos, tá? O pâncreas, as ilhotas de Langerhans no pâncreas são responsáveis pela produção da insulina, que é um hormônio também relacionado com o metabolismo da glicose no nosso organismo, do açúcar, tá? A glicose é muito importante também para o nosso organismo. As alterações no nível de insulina, com sua diminuição, é característica da doença diabetes mellitus, tá?
com sinais como sede excessiva, micção excessiva, perda de peso, visão turva, distúrbios cutâneos como furúnculos, coceiras e o eflúvio telógeno. Por que eu trouxe, em todas as glândulas eu fiz questão de citar para você algumas características relacionadas à disfunção daquela glândula em si? Porque às vezes o paciente vai comentar alguma coisa relacionada a isso e você pode se atentar. Por exemplo, quando você pergunta para o seu paciente na anamnese, por exemplo, se ele tem um sono tranquilo e aí ele comenta para você, olha, o meu sono é tranquilo, mas eu acordo muitas vezes à noite para ir ao banheiro e mesmo assim eu sinto muita sede durante o dia, durante a noite, enfim. E aí esse paciente, por exemplo, nunca fez uma dosagem de glicose, não fez um exame, não tem um acompanhamento, você já vai ter essa pista, por exemplo, para sugerir aí que ele investigue um possível diabetes aí, uma possível doença relacionada ao eflúvio, tá? Então, por isso que eu trouxe essas características que comumente as pessoas comentam durante uma anamnese. A hipoglicemia, ela é provocada aí por uma superprodução de insulina. Então, quando eu tenho diminuição no nível de insulina, eu vou desencadear diabetes. Quando eu tenho superprodução na insulina, eu vou desencadear o quê? Uma situação de hipoglicemia. Ela é provocada, então, pela superprodução da insulina e a queda brusca nos níveis de glicose no sangue, com sinais de cansaço, dores de cabeça, tontura, tremores, falta de memória, insônia e eflúvio telógeno, além da ânsia por alimentos doces. Claro, tá faltando glicose, O organismo é tão inteligente a ponto de ter ânsia aí por doces no geral, tá? A hipoglicemia ela pode ser controlada com uma dieta rica em minerais como o cromo e o zinco e são importantes por fazer parte aí das reações metabólicas, controlando os níveis de açúcar no sangue. Problemas hepáticos, que não estão aí relacionados com o pâncreas, mas problemas no fígado também podem levar a um desequilíbrio na absorção, de açúcar aí no organismo e gerar também eflúvio telógeno. Bom, eu trouxe aqui esse esquema para a gente poder lembrar sempre, olha, a insulina, ela está relacionada com a redução do açúcar no sangue, isso fisiologicamente, Se eu tenho uma produção de insulina normal, eu vou ter um metabolismo normal da glicose. Se eu tenho uma superprodução de insulina, eu vou ter situações de hipoglicemia. Se eu tenho uma baixa produção de insulina, eu vou ter situações de diabetes mellitus, por exemplo. Bom, enquanto eu tenho a insulina, que é a única responsável fisiologicamente por reduzir o açúcar no sangue, eu vou ter o hormônio do crescimento, a tiroxina, a adrenalina, os glicocorticoides, o glucagon, que vão ser os responsáveis por aumentar o açúcar no sangue. Isso em situações fisiológicas. Então, eu tenho um único hormônio que é responsável por reduzir o nível de açúcar, e açúcar, quando eu falo, é glicose, tá? Então, eu vou ter um único hormônio que é a insulina, responsável por reduzir a glicose no nosso organismo, e em contrapartida, eu vou ter aí todos esses outros hormônios, responsáveis por quê? Por aumentar o açúcar no sangue. Isso em situações fisiológicas. Quando eu falo fisiológicas, situações normais. Quando eu tenho aí uma situação de estresse, então no estresse eu vou ter o desencadeamento de eflúvio telógeno, tá? Por quê? Se o estresse é agudo, ele vai aumentar drasticamente esses hormônios aqui, que vão ser responsáveis por aumentar drasticamente a glicose no sangue. Então, quando eu tenho estresse agudo, eu vou ter um aumento desses hormônios, vou ter um aumento da glicose no sangue e isso também vai desencadear aí respostas como o eflúvio telógeno. E se esse estresse ele continua, ele perdura aí por um período maior do que 3 meses, que é o considerado agudo, se eu tenho um estresse então contínuo, eu vou ter o que? A queda desses hormônios,
né? Então, esses hormônios estando diminuídos no meu organismo, eu vou ter também uma diminuição nessa regulação do açúcar no sangue, fisiologicamente. Então, olha como o estresse, ele também vai estar envolvido aqui com as respostas, inclusive, de produção de energia. Por quê? Porque a glicose está relacionada à produção de energia no nosso organismo, tá? Gerando aí, claro, uma situação de queda capilar. Quando eu tenho tumores nos ovários, né, que causam a produção excessiva de hormônios andrógenos, eu também posso ter manifestações como excesso de pelos faciais, acne e o afinamento dos cabelos na região frontal e no topo do couro cabeludo, né? Não confundir com a síndrome dos ovários policísticos, né? Na síndrome dos ovários policísticos vai estar mais relacionada a uma característica de afinamento também, mas mais relacionada com androgenética do que com o eflúvio telógeno. Já nos testículos, né, não há relatos de doenças que envolvam a perda de cabelos e problemas ou disfunções aí no testículo, tá? A perda capilar hereditária, que é a alopecia androgenética, ela vai ser influenciada pelos hormônios sexuais, mas não que ela tem que o homem vai desencadear a alopecia androgenética devido a uma alteração nos testículos. Não é isso que ocorre. Nós vamos estudar mais pra frente aí a alopecia androgenética para ficar também mais claro para você. Bom, encerramos as causas hormonais, né? Então, falei um pouquinho aí de todas as glândulas, citei algumas características na disfunção dessas glândulas em relação ao eflúvio telógeno. E agora vamos para a anemia. Eu também quero destacar aqui nessa aula a ocorrência de alguns tipos de anemia que levam ao eflúvio telógeno. Então, a anemia por deficiência de ferro durante a gravidez, por sangramentos excessivos no período menstrual, por exemplo, ou por perda crônica de sangue, às vezes sem nem saber, uma úlcera gástrica, algo, né, interno que faz com que aconteça essa perda de sangue e a pessoa nem perceba, pode gerar anemia por deficiência de ferro. As unhas, elas vão apresentar-se alteradas com depressões, então sempre é importante olhar também as unhas do seu paciente, tá? Entretanto, níveis ligeiramente baixos de ferro podem causar eflúvio telógeno sem necessariamente o paciente ter apresentado anemia, ou estar em estado de anemia, né? Nessa condição, os cabelos tendem a ficar mais secos e claros. Foi aquilo que eu já comentei em alguns slides anteriores. Às vezes, os níveis estão aí dentro dos valores de referência nos exames laboratoriais, mas poucas variações ainda dentro do valor de referência pode gerar um eflúvio telógeno, porque o folículo ele é muito sensível a essas pequenas variações orgânicas, né, no nosso organismo. A outra, anemia perniciosa, que ela vai ocorrer devido a uma má absorção da vitamina B12 e do ácido fólico. Vitamina B12 e ácido fólico são dois componentes, né, essenciais para a formação de quê? De hemácias. E aí, essa anemia perniciosa, ela pode levar a uma perda capilar, por quê? Porque eu vou ter ali deficiência de circulação, deficiência de oxigenação no folículo e, enfim, todo o restante do meu organismo. A anemia por falta de cobre, esse também é um mineral importante para a formação das células do sangue e o cobre participa aí de muitas reações no nosso metabolismo, né, no metabolismo do nosso organismo. A falta do cobre pode levar ao eflúvio. Nas dosagens laboratoriais, então, relacionadas ao eflúvio com anemia, né, a anemia gerando aí o eflúvio telógeno, eu posso solicitar ou posso avaliar no meu paciente as dosagens de ferro sérico, de saturação do ferro, ferritina, cobre, vitamina B12, ácido fólico e um hemograma completo. Então, todas essas avaliações, elas vão indicar a ocorrência aí de uma anemia, né? Então, se tiver algum índice, algum valor de referência aí desses exames fora do normal, eu posso ter um paciente em situação de anemia e essa anemia que está gerando aí, causando o eflúvio. O estresse.
O estresse psicológico, ele vai afetar também os níveis hormonais e ele pode ser causa provável de eflúvio telógeno. E algo que eu venho falar para você, que é muito comum de acontecer na prática clínica, é o ciclo vicioso da queda capilar. Como eu já mencionei nos slides anteriores, o paciente com eflúvio telógeno, principalmente agudo, ele chega extremamente preocupado e extremamente ansioso com a situação da queda, com o volume da queda que ele está vivendo, né? Então, esse volume, essa condição de perda capilar, gera no meu paciente um aumento na produção de cortisol, porque essa ansiedade, esse estresse relacionado ao eflúvio, ele leva a um aumento na produção de cortisol e esse aumento na produção de cortisol leva a uma queda capilar. Então, o meu paciente ele não consegue sair desse ciclo. E o que eu preciso? Explicar para ele duas coisas, que o eflúvio telógeno vai se resolver quando a queda for sanada, né, for resolvida também, e que algumas terapias capilares do tipo o laser de baixa potência vermelho e a aromoterapia, assim como a cromoterapia, podem ajudar ele aí a fazer o manejo da queda, né, e redensificar, dar mais densidade de uma forma mais rápida para aqueles fiozinhos que estão nascendo, os fiozinhos novos, né? Só que eu preciso explicar e tirar o meu paciente desse ciclo aí de estresse, queda capilar, tá? Para ele poder ficar mais tranquilo, mais calmo e perceber os benefícios da terapia capilar aí na vida dele, na verdade, né? Sempre lembre-se que a queda capilar ela pode ser desastrosa aí para o paciente, né? E o transtorno dismórfico corporal, que é um transtorno mental, pode envolver um foco obsessivo em um defeito. Qual é esse defeito? No caso, a queda capilar. Então, o paciente ele fica tão obcecado com aquela questão de queda capilar que ele não consegue nem viver mais. Então, são pacientes que aí já evoluem para um estado de disfunção mesmo, de transtorno mental, né? Aí eles precisam, claro, também de um acompanhamento psicológico para poder aí se livrar tanto desse estresse intenso, dessa ansiedade intensa e se caso aí tiver esse transtorno dismórfico corporal, também o psicólogo ou psiquiatra vai ajudar o paciente e trabalhar em conjunto aí conosco, né? Nós tricologistas, terapeutas capilares também. Desequilíbrios nutricionais e eflúvio telógeno. Então, deficiências de vitaminas e minerais também são causas comuns de eflúvio, né? A gente tem que lembrar que os alimentos, eles participam aí, né? Os macro e micronutrientes, eles vão participar de todas as respostas, todas as funções do nosso organismo, né? Isso vem por meio da alimentação. O que é importante quando eu estou à frente de um desequilíbrio nutricional? Por exemplo, uma pessoa que sofre de anorexia, ela pode sim desencadear um eflúvio decorrente dessa anorexia, mas no geral, quando a gente pergunta sobre condições de dieta, de alimentação, de hábitos saudáveis, né, relacionados aí com a nossa anamnese capilar, nós queremos saber se a dieta do paciente é rica, se ele come frutas, verduras, enfim, se ele ingere uma quantidade, mesmo que não proporcional, mas se ele ingere quantidade de vitaminas e minerais o suficiente para as funções do organismo, né? Incluindo, claro, o ciclo capilar. Se um organismo ele não está nutrido, ou seja, se o meu paciente ele não come esses minerais, não vai adiantar eu suplementar. Por quê? Porque o que eu vou oferecer de suplemento para esse paciente vai ser para outras funções mais vitais do que o ciclo capilar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o paciente ele não tem uma dieta boa, equilibrada, né? Ele vive aí com a dieta toda desbalanceada, não ingere frutas, verduras, legumes, enfim, não tem uma dieta rica. Ele não tem um organismo nutrido. Aí eu vou e suplemento esse paciente com muitas vitaminas e minerais. Essas vitaminas e minerais vão, na verdade, participar do metabolismo de funções como, por exemplo, tá? Bater o coração, respirar,
fazer parte das cartilagens, né? Então, são outras funções mais primordiais que o organismo vai considerar do que o próprio ciclo capilar. É aí onde eu vejo, poxa, eu suplementei esse paciente e o eflúvio continua, né? Então, ele tem uma deficiência, uma carência nutricional. Aí é onde o nutricionista ou o profissional nutrólogo age com a tricologia e a terapia capilar também, né? Em conjunto aí, para promover para esse paciente uma dieta mais equilibrada e rica, tá? A deficiência ou excesso de minerais relacionados à queda capilar, então aí, ferro, zinco, cálcio, magnésio, cobre, cromo, enxofre, boro, manganês, selênio e silício. Eu trouxe os principais, tá? Deficiências ou excessos também de vitaminas relacionadas à queda capilar. Nós temos a vitamina A, vitamina D, vitamina E, K e C. A vitamina D muito aí fortemente presente, né? A vitamina D relacionada ao ciclo capilar, ao eflúvio telógeno, a gente vê frequente na prática clínica. E as vitaminas do complexo B, que a gente tem a tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, a piridoxina, a cobalamina, a biotina e o ácido fólico. E aqui eu trouxe para você também algumas causas menos comuns relacionadas ao eflúvio, mas que podem gerar a queda capilar difusa, né? Então, o lúpus eritematoso sistêmico, que é diferente da alopecia cicatricial, do lúpus lá que nós estudamos na alopecia cicatricial, tá? Esse aqui nós estamos falando do sistêmico, que tem acometimento de todo o organismo. A sífilis também, infecções de amígdalas ou dentes, então uma infecção dentária ela pode gerar eflúvio, riscos ocupacionais como exposição a produtos químicos, por exemplo, ou irradiações, níveis elevados no sangue de metais pesados como chumbo, arsênico, alumínio e mercúrio, e infecções por cândida, né? A cândida albicans, por exemplo, tem muitas mulheres que têm infecções recorrentes aí por cândida e essas infecções recorrentes, elas podem levar também a um eflúvio telógeno. Então, são causas menos comuns, mas que na suspeita de um eflúvio, a gente precisa investigar também ou então perguntar para o paciente, né? Na tricoscopia, geralmente o couro cabeludo ele vai apresentar-se normal. Então, o eflúvio ele é muito difícil de ser diagnosticado pela tricoscopia, porque ao avaliar você vai ver um couro cabeludo normal, tá? Podem haver aí algumas alterações concomitantes, ou seja, eu posso ver uma descamação, por exemplo, uma caspa decorrente de um processo químico, talvez. Eu posso ter um excesso de produção de oleosidade, né? Então pode uma inflamação, talvez, pela própria queda capilar. Posso ter dor. A queda capilar do eflúvio, quando ele é agudo, gera dor no couro cabeludo, tá? Então eu posso ter essas alterações também. A anamnese, então, ela vai ser essencial. Então, quando eu não vejo muitas alterações na tricoscopia, a anamnese, ela se complementa, assim, muito fortemente, né? Então, a porcentagem anormal de fios catágenos e telógenos vai indicar um eflúvio telógeno. Então, quando eu analiso no tricoscópio o bulbo capilar, e aí no tricoscópio dá para eu ver a característica daquele bulbo do fio que se soltou, e eu vejo que é um fio telógeno, e todos os fios que eu vou observando, né, eles têm aí características telógenas, do bulbo capilar telógeno, eu possivelmente estou aí à frente de um eflúvio. Porção normal de fios anágenos em relação aos telógenos pode indicar a quebra capilar ou até infecções por fungos ou traumas mecânicos. Então, quando eu vejo aí muita queda, que o paciente relata queda, mas na verdade não é a queda, é a quebra capilar, eu tenho que fazer essa diferenciação também.
Na avaliação, para determinar a proporção entre os fios anágenos, catágenos e telógenos, né? Então, para facilitar aí durante a anamnese. Então, se a anamnese ficou um pouco difícil, a queda capilar está intensa, mas você está aí em dúvida ainda se está à frente de um eflúvio telógeno, você pode fazer, por exemplo, essa avaliação. Você vai remover cerca de 40 fios da região occipital e vai avaliar o bulbo capilar de cada um desses 40 fios, tá? Vai somar o número de fios que você encontrou na fase anágena e na fase telógena, ali, ou catágena telógena, né? Então, ó, embora essa porcentagem ela tenha alguma variação normalmente entre os pacientes, cerca de 85 a 90% dos fios estarão na fase anágena e o restante dos fios, que são cerca de 10, né, a 15%, vão estar nas fases catágena e telógena. Isso numa condição normal, tá? Ó, embora essas porcentagens tenham variações, nos pacientes, normalmente 90% vai estar na fase anágena e 10 a 15% na fase telógena. Assim, em condições normais, né, no paciente que não apresenta eflúvio, dentre os 40 fios que você avaliou, cerca de 34 vão estar na fase anágena e 6 vão estar na fase catágena telógena. Se 25% dos folículos vão se apresentarem aí na fase telógena, eu já posso suspeitar ou sugerir aí um eflúvio telógeno. Tá? Então, se a porcentagem de fios telógenos for maior que 25%, né, 25% ou mais, eu posso suspeitar de um eflúvio telógeno. Os fios telógenos, eles vão apresentar o bulbo branco sem nenhuma bainha gelatinosa. Eu trouxe uma foto e eu vou mostrar para você nos slides a seguir. Se o paciente, durante a queda, apresentar o teste de tração suave, pelo menos 4 fios forem removidos a cada tração, também pode indicar um eflúvio telógeno agudo. Então, o teste de tração, quando a gente separa uma mecha do couro cabeludo e faz uma tração pequena, né, nos fios, eu não vou arrancar, eu vou tracionar os fios. E se ao tracionar, né, em várias partes aí do couro cabeludo e sempre alguns fios forem removidos, eu posso estar à frente de um eflúvio telógeno também. Eu faço muito esse teste. Se o paciente estiver num período de eflúvio telógeno após a fase aguda, então num período telógeno, eflúvio telógeno crônico já, o teste de tração ele pode apresentar-se normal. Então pode-se avaliar o couro cabeludo e verificar um aumento na porcentagem de pelos de recrescimento com características de serem pequenos, finos, espessos e pigmentados. Pelos de recrescimento são bem diferentes dos pelos velos, né, que é o afinamento capilar que a gente vê na alopecia androgenética, que a gente ainda vai estudar. Então, pelos de recrescimento a gente viu na alopecia areata, né, um pelo bem característico, ele é pequeno, mas ele é fino, com uma certa espessura, né, considerável, e ele tem pigmento. Considerações, então: pode demorar até 6 meses para que o crescimento seja retomado e para que o paciente perceba, então pode demorar até um tempo maior. O paciente, quando ele trata, né, quando ele está fazendo ali o acompanhamento de eflúvio telógeno, ele quer todo dia que ele vai na sua clínica olhar o tricoscópio, né? Então isso também não é tão legal porque vai gerando aí uma certa ansiedade em ver os fios crescendo, né? Então, vamos ter calma aí e falar para o paciente: olha, calma, vai crescer, só que vai demorar um pouco mais para você perceber essa densidade, para você retomar essa densidade capilar. Os pacientes, eles tendem a pensar que lavar o cabelo com certa frequência vai piorar a queda capilar. E aqui, na aula de avaliação, nós vamos ver muito bem isso, né? Que eu pergunto para o paciente como ele cuida dos cabelos rotineiramente. E aí tem paciente, quando ele chega com eflúvio telógeno, ele vai falar: olha, eu tô lavando uma vez na semana, porque o que cai de cabelo quando eu lavo tá sendo absurdo. E aí você vai falar para ele: olha, lavar o cabelo somente uma vez na semana, fazer a higiene do couro cabeludo somente uma vez na semana é pouco. Por quê? Porque eu vou acumular ali sujidade, eu vou acumular oleosidade,
que são condições que podem ainda aumentar a ocorrência do eflúvio, né? Então tem que falar para o seu paciente, olha, sem medo, o fio ele tá aí na fase de queda, ele vai cair, você está à frente de um eflúvio telógeno, mas você tem que fazer a correta higienização dos seus fios. Então todos os dias ou com intervalos de um dia, né? Dia sim, dia não, lavando os cabelos aí. E o eflúvio telógeno é uma condição autolimitada, né? Então ele se resolve aí. Ainda, um paciente muito preocupado, ele pode enxergar uma perda capilar que é normal como um eflúvio telógeno. Então, tem paciente que chega para consulta e acha que cabelo não deve cair, né? Que cabelo não cai. Então, você tem que aí educar o seu paciente, né? Explicar para ele, olha, é fisiológico, né? Uma resposta fisiológica. O ciclo capilar, ele acontece. Então, o cabelo, ele vai se desprender fisiologicamente do seu couro cabeludo para dar lugar a um novo fio. Assim como a unha cresce, você corta, o cabelo também, ele vai crescendo e ele tem aí a sua fase de queda, né? A pele também descama. Então, são características que vão aí tendo um ciclo no nosso organismo, tá? Então, explique isso para o seu paciente, porque muitos deles acreditam que o cabelo não cai. Aqui eu trouxe para você a foto aí, né? Uma foto minha do bulbo, olha, bulbo capilar telógeno, tá? Forma de cotonete e ausência de pigmentação. Então, característico aí de bulbo capilar telógeno. Tudo que você vê diferente disso, muito provavelmente é fio anágeno. Aqui eu trouxe também algumas fotos para a gente ver. É difícil identificar, muitas das vezes, alterações aí no couro cabeludo de forma macroscópica, tá? Mas independente disso, devem ser feitos os registros de fotos, enfim, né, macroscópicas aí, para poder avaliar depois de 3 a 6 meses o paciente novamente, tá? Então, na avaliação, é legal fazer a foto da linha média do couro cabeludo e também dessa região, pegando até a região occipital, tá? Então faça a foto aí de toda a extensão do couro cabeludo. Olha só, nessa foto a gente identifica, né, o eflúvio telógeno, então fazendo um breve resumo, caracteriza-se pelo início súbito de queda dos cabelos de todo o couro cabeludo, então não tem uma área específica. Alguns pacientes podem ter recessão bitemporal acentuada nessa fotografia, coberta pelos cabelos da região frontal. Então nessa foto a gente não vê, né, essa recessão bitemporal, né, nessa região aqui, porque ela está coberta pelos fios. A alopecia da região temporal resulta do fato de que a densidade capilar basal dessa área normalmente é pequena. Então, nessa área temporal e na área frontal, a gente já tem uma densidade diminuída de fios, né, de folículos aí. Quando a queda dos cabelos afeta igualmente todo o couro cabeludo, essa região torna-se alopécica primeiramente. Por quê? Porque ela já tem característica de ter os fiozinhos menores, uma densidade capilar mais reduzida. E claro, quando eu estou à frente de um eflúvio, onde eu tenho já fisiologicamente menos cabelo, eu vou ter uma maior percepção de queda, tá? O diagnóstico diferencial entre eflúvio telógeno e alopecia androgenética inicial pode ser difícil. Em muitos casos, as duas doenças vão coexistir, como eu já mencionei para você. Aqui, né, algumas características tricoscópicas que a gente pode encontrar no eflúvio, que são folículos pilosos, né, vazios. Então, essa alteração raramente é evidenciada, conforme está mostrado nessa figura, porque o desprendimento dos pelos na fase telógena, na fase exógena, né, normalmente é seguido quase que imediatamente do crescimento de novos fios anágenos. Então, a gente normalmente vê um pelo de recrescimento aqui já, tá? Quando não há crescimento dos pelos, o orifício do folículo piloso é preenchido por material queratino-sebáceo, querato-sebáceo, e parece um ponto amarelo, mas parece, só que não é. É muito diferente dos pontos amarelos, por exemplo, da nossa alopecia areata. E aqui um pelo de recrescimento. Eu quis trazer essa imagem porque ela é muito importante para a gente poder depois
ao tricoscópio diferenciar um pelo de recrescimento de um pelo vellus. Então, ó, pelo de crescimento retilíneo do eflúvio telógeno. Com o eflúvio telógeno, os pelos anágenos novos de crescimento parecem normais. Esses pelos são firmes e sólidos, explicando sua configuração retilínea, sua extremidade pontiaguda e bem definida. Em geral, esses pelos têm a mesma pigmentação dos pelos terminais da região. Olha só, a pigmentação dele é como os demais fios que estão na região. Era isso que eu tinha para trazer nessa nossa aula de eflúvio telógeno. Espero ter abordado as principais causas aí do eflúvio para esclarecer para você e facilitar a identificação dessa condição durante a sua prática clínica. Até a próxima aula!